Chegou a hora da nossa primeira palestra, que tem como tema Universidade e Desenvolvimento Sustentável. Mas antes, informamos que estamos mostrando nos telões aos lados, e aqui também, 2 QR Codes, um para fazerem as perguntas sobre as palestras que serão realizadas e o outro para quem desejar fazer uma doação colaborativa para a Gerando Falcões, nosso parceiro nesse evento. Para fazer perguntas, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e escrever a pergunta que chegará para nós aqui no WhatsApp. E ao final da apresentação, a gente leva essas perguntas para os nossos debatedores. Vocês que também estão nos acompanhando na nossa TV Economista, podem também, pelo nosso chat, mandar a pergunta que a gente leva aqui até os nossos palestrantes. Combinado? Vamos iniciar nossas atividades desta manhã. Pedimos que subam ao palco para fazer suas apresentações a senhora Maria Dolores Montoya Dias, professora titular da USP. Convidamos também o senhor Paulo Sérgio Fracalanza, que é presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia. Convidamos também a senhora Rosa Maria Marques, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia da PUC São Paulo. O moderador deste debate é o economista e presidente do Corecon, Pedro Afonso Gomes. Presidente. Também destacamos aqui a presença do senhor Gil Marcos, né, que ele é o presidente da comunidade negra aqui de São Paulo, que está vinculado ao governo do estado. Gil, seja bem-vindo. Lembrando a todos que cada palestrante terá o tempo de fala de cerca de 15 minutos para que a apresentação total dure ao todo 1 hora. Ao final, teremos sempre um debate entre os participantes. Novamente, reforçamos que as perguntas serão feitas online por meio do QR Code disponibilizado nos telões ao lado. Passamos agora a palavra para o nosso moderador, o presidente Pedro Afonso. Por favor, presidente. É muito bom quando a gente começa um congresso com uma palestra desta qualidade e cercado de amigos, né? Porque todos aqui são meus amigos. Mas eles não foram escolhidos porque são meus amigos. Eles foram escolhidos porque eles são competentes, que eles galgaram os cargos, as funções que exercem, não apenas porque são bonitos ou feios. Todos são bonitos, tá? Eu é que sou feio, mas não tem problema. Vamos adiante. Maria Dolores Montoya Dias é a diretora da Faculdade de Economia e Administração da USP, uma instituição fundada já em 1946, se eu não me engano, fazendo 88 anos. 78 anos, já exagerei, né? Estudei lá um pouquinho, estudei um pouco lá. Participa do grupo de pesquisa economistas, com A maiúsculos, mulheres, né? E HFAT, Health Financing, Universal Healthcare. E tem um monte de outros títulos aqui que eu vou deixar para ela, se quiser falar. Né? Publicações na área de economia da saúde, de gênero e educação. O Paulo Fracalanza, que está aqui ao meu lado, é o presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia, foi diretor, né, do Instituto de Economia da Unicamp, e também tem vários outros títulos aqui, mas é tanto título, Paulo, que eu vou ficar aqui o resto do tempo. Vamos ficar, você fala se quiser. Rosa Maria Marques é professora titular e coordenadora do curso de pós-graduação em Economia da PUC São Paulo e ex-presidente da Sociedade de Economia Política e da Associação Brasileira de Estudos, e agora? Abre-se. Abre-se, Associação Brasileira de Economia da
Economia da saúde. Então, estamos todos aqui bem, né? De saúde, uma especialista, outra que foi presidente, etc. Né? Fica assim. Eu quero agradecer a presença de vocês e passo a palavra primeiro a Dolores para colocar o assunto universidades e o desenvolvimento, juntando aquilo que se faz na universidade com aquilo que a sociedade precisa e a economia precisa. Muito obrigado. Desculpa, professora, só uma intervenção. A gente também está ao vivo, inclusive a gente tem nesse momento mais de 100 pessoas assistindo a gente pelo YouTube ao vivo. Só que eles precisam, a gente tinha ajeitado aqui as poltronas de uma forma que ficava bom para o público também. Então o Renato vai auxiliá-los aqui, só voltar. O professor Paulo também pode vir um pouquinho para cá. Tchau. A gente observou aqui, separados, mas não muito. Obrigado. Perdão, professora. Podemos seguir. Posso ir aí para a apresentação? Como ficar melhor para a senhora? Acho que eu vou aí. Gente, bom dia. A quem nos assiste aqui, a quem está no online. Como é que vai fazer a apresentação? Como é que eu passo? Mas precisa entrar, né? Aí o pessoal vai subir já. Tá. Inicialmente, gostaria de agradecer e cumprimentar... exato, obrigada. Só para cima e para baixo, né? Tá. Agradecer o convite, essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com os amigos todos, tanto da universidade como do Corecon, nessa oportunidade para discutir uma temática tão importante relacionada a uma grande questão do nosso tempo. E a lógica que eu fiz aqui, vou procurar atender aí a minha restrição dos 15 minutos. Então, aqui. Eu começo fazendo uma contextualização sobre qual o papel que eu vejo como o papel da universidade. Eu sempre brinco com os meus colegas, que todos, né, estão aqui em cargos de gestão, que quando a gente assume, tem sempre uma questão por trás, né, um programa, objetivos a serem atingidos, todos relacionados, enfim, com a academia. Mas a gente acaba tendo, na verdade, ingressando numa nova carreira, porque a gente passa a ver a universidade e os desafios de uma maneira completamente diferente daquela que a gente foi construindo ao longo do tempo durante a nossa carreira acadêmica. Então, de certo modo, eu procurei focar aqui uma visão particular minha, claro, sobre o papel da universidade para esses desafios, juntando um pouco a nova carreira de gestora com aquilo que a gente vem, assim, que eu vim me formando academicamente. Então, de certo modo, eu vejo a universidade como desempenhando um papel fundamental nesse fomento do diálogo responsável, construtivo, que respeita a existência e as ideias do outro, sempre com o objetivo de buscar soluções coletivas e baseadas na ciência. Acho que um pouco o que a gente viu durante a pandemia de Covid foi isso. A universidade, os cientistas todos trabalhando conjuntamente e, na verdade, para superar um desafio global, tendo por base a ciência, chegamos todo ao desenvolvimento de vacinas e de soluções e de propostas que nos permitiram estar todos aqui presencialmente e também unindo com os que estão assistindo online, que também foi um ganho desse período, desenvolvimento tecnológico que nos permite agora poder ter soluções em que conseguimos atingir não só as pessoas que estão aqui e que, na verdade, esse contato presencial faz toda a diferença, mas todos os desenvolvimentos tecnológicos
desafios que nos permitem atingir muito mais pessoas por meio das tecnologias online. Então, acho que é um pouco essa minha primeira reflexão aí sobre o papel da universidade em termos mais amplos. Relacionados a esse desafio, que sim, é um dos maiores desafios que estão colocados para a nossa sociedade, relativamente à sustentabilidade, eu procurei dividir aqui em alguns tópicos sobre, no aspecto de educação e formação, o papel da universidade de capacitar futuros líderes, enfim, para lidar, para adquirir e para ter um conjunto de conhecimentos e desenvolver as suas habilidades que permitam à sociedade, no futuro, lidar com os desafios que estão se apresentando e que nós, cotidianamente, agora, enfim, estamos vivenciando e tendo que lidar com eles. Em termos de pesquisa e inovação, a ideia é exatamente a mesma que eu coloquei anteriormente, um foco em buscar soluções com base científica para todos os desafios que se colocam, que são de natureza ambiental, mas também sociais, econômicos, e o ganho, né, da interdisciplinaridade também vem se mostrando cada vez mais presente. No caso do engajamento comunitário, acho que esse trabalho que vem sendo desenvolvido com o fomento a atividades de extensão por parte dos alunos tem sido uma importante fonte, tanto de formação para os próprios alunos, como para a universidade de receber essas demandas e de conhecer essas novas realidades que se apresentam, e a possibilidade de também poder propor soluções para esses problemas, que às vezes são problemas localizados, mas que comprometem muito a qualidade de vida de comunidades com questões específicas e também de organizações em termos mais gerais. A ideia de que, para que a gente possa avançar em todas as áreas anteriores, também é preciso que a universidade possa adotar e desenvolver aí cientificamente práticas sustentáveis, de modo a poder avaliar o impacto ou a necessidade de reformulações. E, no caso de liderança global, participar ativamente de iniciativas globais, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, conhecê-los e poder atuar sobre essas metas é algo que é bastante, cada vez mais relevante nas atividades da universidade. Eu estourei meu tempo? Nossa, gente. Não, está meu tempo aí. Ó, tá vendo? Eu vou seguir um pouco. Eu consigo. Enfim, não sei se... falando especificamente da Universidade de São Paulo e da FEA, eu vou colocar aqui alguns exemplos que são apenas exemplos, obrigada, que são exemplos de atuação um pouco na linha do que eu coloquei anteriormente. Então, a USP, nos últimos 2 anos, criou alguns centros de estudos temáticos interdisciplinares para lidar com esses grandes temas da agenda global. Eu trouxe apenas os que tinham, como exemplo, relação com a temática de sustentabilidade, mas há outros ligados à inteligência artificial e outros temas que eu não estou destacando. Então, temos esse aí da Amazônia Sustentável, o C-Carbon, que está ligado com a agricultura, outro de agricultura sustentável, com o estudo de
mecanismos para redução de emissão de gases de efeito estufa, o Observatório das Instituições Brasileiras, exatamente para, enfim, que parece, né, não estar ligado, mas está justamente pela importância das instituições, que as instituições e que a construção de instituições fortes tem para o desenvolvimento e para lidar com esses grandes desafios. Vou citar aqui o USP Pensa Brasil, que ocorreu há 2 semanas. Foi um evento, na verdade, é uma série que vem se realizando desde 2022, com temáticas exatamente voltadas aos desafios que se apresentam, e o desse ano foi dedicado às discussões sobre a questão ambiental e os desafios da COP30, que vai se realizar no próximo ano no Brasil. Então, aqui eu estou simplesmente colocando alguns exemplos sobre as atuações que eu coloquei, que eu mencionei no slide anterior. Relativamente à FEA, eu destaco aqui que ela é signatária do Prime, que é uma iniciativa que pretende alinhar toda a atuação da FEA e das instituições que a ele se filiam com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu vou mencionar um pouquinho mais sobre o Prime. Então, o Prime significa Princípios para a Educação em Gestão Responsável. É uma iniciativa apoiada pela ONU, que foi lançada em 2007, a FEA aderiu em 2015, e ele se alinha as instituições acadêmicas ao Pacto Global da ONU, que é a iniciativa da ONU, e assim o mesmo vale para o Prime, da gestão responsável e alinhada com o objetivo de atingir as metas do desenvolvimento sustentável, né, os vários objetivos. Essencialmente, os pilares do Prime envolvem o foco em sustentabilidade, responsabilidade social e ética. E a FEA é uma das 28 escolas signatárias do capítulo brasileiro do Prime, que foi o primeiro capítulo local que foi criado mundialmente. Atualmente, o professor Flávio Ornô, que é docente da FEA, é o diretor, né, é o presidente do capítulo local do Prime. Então, alguns dos exemplos que a gente vem, né, que um pouco decorreram de parte dessa... há todo um envolvimento também acadêmico de docentes que, oriundo das suas pesquisas e da sua própria formação, mas que, ao final, acabaram sendo mais estimulados justamente pela atuação da FEA e pela preocupação da FEA, não somente, enfim, sob a minha gestão, mas, como vocês viram, já desde 2015. Então, temos disciplinas que foram criadas sobre para lidar com a temática. Temos várias, aqui eu citei 2, apenas para exemplificar. Há todo um trabalho feito, e esse ano ele se intensificou, e talvez o meu amigo Paulo trate disso, sobre a questão da curricularização da extensão. E a gente conseguiu fazer um debate bastante interessante na FEA, isso valeu para toda a universidade, mas eu vou falar, e, claro, são realidades distintas. A universidade envolve muitas áreas, né, e essa é a riqueza da USP, enfim, e de todas as universidades que podem lidar com a interdisciplinaridade. Então, a gente criou uma disciplina que congrega todos os cursos de graduação da FEA,
para lidar com temáticas ligadas a empreendedorismo, inovação e sustentabilidade no campo da extensão. Então, foi feita toda uma discussão para lidar com essa, com essa temática. Temos grupos de pesquisa variados também, tem especialmente o de bioeconomia no estado do Amazonas, que tem por objetivo analisar cadeias produtivas sustentáveis. E a FEA foi contemplada no último edital da FAPESP com um CEPID, que é um centro, assim, é um programa muito competitivo, e o objetivo dele, né, é um CEPID chamado BRIDGE, que é dedicado à gestão de ecossistemas para transições sustentáveis. E que a temática dele é urgência climática, desigualdade e reindustrialização. Ele é o primeiro liderado pela FEA-USP, e eu destaco aí o professor Mazon pela coordenação desse grande projeto, que certamente vai ter um impacto muito grande, não só para a FEA, mas como para toda a sociedade. E, em termos de desafios e perspectivas futuras, o nosso foco continua em estimular, como vocês viram, não somente por meio dos grupos de pesquisa docente, que envolvem pesquisadores em vários níveis, ou seja, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, alunos de iniciação científica, não somente isso, mas também nos nossos cursos de graduação, por meio de atividades variadas, mais conectadas com a sociedade, o engajamento de nossos servidores também e de toda a comunidade na compreensão dos desafios que se apresentam e da importância de todos estarem engajados nesses objetivos de melhorar a forma como, por exemplo, a gente lida com resíduos, e eu já estou acabando, aumentar a integração entre os departamentos e os cursos. Temos 3 departamentos na FEA, o de economia, o de administração e o de contabilidade e atuária, que estão conectados com os nossos cursos de graduação. Então, temos fomentado a interdisciplinaridade entre os nossos cursos, inclusive exemplificando aí com essas atividades que vão envolver docentes e os alunos dos vários cursos nas atividades de extensão curricularizadas, e, enfim, cada vez divulgar mais todas essas ações e os princípios do Prime para toda a comunidade da FEA. Então, agradeço muitíssimo a atenção e eu me coloco à disposição aí para o debate, para questões. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Dolores Montoya. Vocês viram que começamos muito bem o congresso. E vamos continuar bem também agora, porque chamo para a sua fala o professor Paulo Fracarança. Eu não quero ficar aqui. Isso. Bom, aqui como que é o controlinho? Ah, perfeito. Já está na tela, tá? Tá ótimo. Tá bom. Muito bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradeço enormemente o convite do Pedro Afonso para participar aqui do Congresso Paulista de Economia. E cumprimento a todos que estão aqui nos assistindo, as autoridades aqui presentes, colegas aqui que estou reencontrando, e também professora Dolores e professora Rosa. Grande prazer dividir aqui a sessão com vocês. Bom, o tema aqui é muito feliz, eu acho, né? Universidade e desenvolvimento sustentável. E eu vou utilizar essa ideia de desenvolvimento sustentável num sentido amplo, né? Aproveitar aqui o ensejo, né, da proposta para sugerir
que, mais do que nunca, nós, como economistas, temos que refletir sobre o que pensamos sobre o desenvolvimento. Tá? Muitos dizem que a gente tem que ressignificar o que acreditamos por desenvolvimento e pensar de forma muito enfática sobre a questão da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade não apenas do ponto de vista ambiental, já que a gente vive uma emergência climática, como alguns chamam, uma crise catastrófica ambiental, ou uma crise climática, ou a questão ambiental, tem tantos nomes, né? Mas eu acho que a gente está, dia a dia, assistindo o que representa, né, essa questão que se torna cada vez mais dramática. Então, eu vou sugerir, e aqui eu me dirijo, sobretudo, aqui aos nossos estudantes, né, que estão iniciando seus cursos ou terminando, mas estão aqui aprendendo com a profissão de economistas, que tem uma diferença muito grande entre a minha formação, já faz muitos anos, né? Eu estudei na Unicamp, depois fui para a FEA, né, para a USP, fazer o mestrado, mas, naquele momento, a nossa compreensão dos desafios brasileiros e do que a gente tinha que fazer era outra. E a gente vai cada vez mais percebendo que, se a gente tinha um embalo, né, de sonhos de progresso que iam se realizar, a possibilidade de convergência, né, muitos acreditavam, né, as nações vão convergir, existe um caminho de convergência. Teríamos ali uma possibilidade inaudita, né, de possibilitarmos melhores condições de vida para todos, superarmos os problemas do atraso, os problemas do subdesenvolvimento brasileiro. E, quando a gente ingressa no século XXI, a gente cada vez mais vai vivendo um período que é marcado por perplexidades, por angústias, né, por um conjunto de problemas que a gente vai vivenciando, e isso é patente nas salas de aula, né, porque os jovens, na verdade, estão enormemente preocupados e angustiados por um conjunto de fenômenos, por um conjunto de questões, por um conjunto de problemas, e eles têm toda a razão, né? Então, a pergunta que eles fazem é: o que nós, como economistas, podemos fazer? E eu acho que é urgente nós refletirmos sobre essa questão da crise e pensarmos que essa crise que nos atinge neste momento, que é uma crise, obviamente, desde logo econômica, mas não apenas econômica, é uma crise gigante ambiental. E, quando eu digo de crise ambiental, não estou me referindo apenas ao problema da emergência climática. O problema da emergência climática é o problema mais midiático, é aquele que tem mais visibilidade, porque ele está o tempo todo na nossa vida cotidiana, né? Mas não é apenas esse problema. A gente vive, na verdade, um problema ambiental que nós estamos, segundo a comunicação feliz, né, do Rockström, que é do Centro de Resiliência de Estocolmo. O que o Rockström criou? Ele criou uma ideia de fronteiras planetárias. O que são fronteiras planetárias? Um conjunto de segmentos, por assim dizer, numa forma feliz de comunicação científica, que nós estamos ultrapassando. O que significa ultrapassar a fronteira planetária? Significa que, na verdade, nós estamos cada vez mais consumindo os recursos e não permitindo que os ciclos biogeoquímicos, que os serviços ecossistêmicos se incumbam de resolver o problema cada vez maior que nós estamos criando. Então, é uma crise de biodiversidade, a gente vive a 6ª extinção em massa do planeta, e é uma crise que se manifesta de forma multifacetada, né, na questão ambiental. Temos uma crise social marcada aí pela explosão das desigualdades, uma crise política, ameaça às democracias, uma crise sanitária que vivemos, a pandemia da Covid, e vivemos o tempo todo marcado por crise sanitária, uma crise migratória sem precedentes na história, marcada por refugiados climáticos, refugiados de guerra, refugiados de seca e assim por diante. E todas essas crises estão, a meu ver, interligadas. Elas fazem parte de uma mesma grande crise que nos marca e que marca o capitalismo. E aí a gente vai ter que pensar qual que é o papel do economista. Eu quero crer
Acho que acreditamos que o economista é uma figura essencial. Mas ele será cada vez mais essencial e ele será convidado urgentemente ao quê? A pensar em formas de, não apenas de adaptação, de proteção e de mitigação, mas principalmente o primeiro elemento ali destacado, formas de transformação social, transformação política, transformação econômica, transformação da nossa forma de lidar com o ambiente que nos cerca e com a vida, com a teia da vida que nos garante a sobrevivência, né? Que nos garante que estejamos aqui. E temos que pensar urgentemente, e o economista será convidado, novas formas de organização social, econômica e política. Para que isso aconteça, a formação dos economistas, e aqui eu estou falando agora em nome da ANGE, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas. Aliás, aqui agradeço o Pedro Afonso, que vai nos patrocinar, né? Assim como o COFECOM, na figura do Paulo Dantas, e assim também como o Corecon de Minas Gerais, na figura da Valquíria, o Corecon do Rio de Janeiro, para organizar o congresso da ANGE, que vai justamente estar envolvido com essa questão de pensar se estamos à altura dos novos desafios. O que são as diretrizes nacionais curriculares, o que a gente está fazendo com os nossos cursos, que tipo de formação que a gente está envolvido. Esse é o papel da ANGE desde 1984, né? Quando ela foi criada. Estamos no 39º Congresso, todos e todas estão convidados para participar. Vai ser aqui em São Paulo, na PUC, né, de São Paulo, tá certo? No belíssimo campus de Monte Alegre, né? Então, a gente vai ter lá o congresso da ANGE e estão todos convidados. O que a gente tem que pensar? Eu imagino, quer dizer, pelo menos é a nossa posição como ANGE, né? Conhecimentos teóricos, quantitativos, históricos, humanísticos são fundamentais. Mas a gente também tem que se abrir para o diálogo com outras áreas do saber. O que eu estou querendo dizer aqui? A economia, na verdade, ela só se fortalece quando ela está em conversa com o quê? Com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia, com a ciência política, com a física, com a biologia e com tantos outros campos do saber, principalmente nesse momento que enfrentamos uma crise que sozinhos não vamos resolver. Eu, no primeiro ano, eu sou professor de Introdução à Economia, eu começo apresentando algumas coisas que agora essa geração aqui já conhece, mas conhece, vamos dizer, né, aquela formação de ensino médio. Então, vamos discutir o que significa o antropoceno. Vamos discutir as fronteiras planetárias. Vamos discutir o processo que a gente está vivendo do quê? Da grande aceleração. Vamos avaliar o que a gente tem como perspectiva na questão ambiental. Por que a questão ambiental, em primeiro momento? Porque ela, na verdade, enquadra. Ela, na verdade, é o quadro geral dentro do qual nós, né, temos que nos inserir como sociedade e temos que pensar como economistas. Não há possibilidade de pensar num crescimento infinito, num mundo que é finito. E o interessante é que isso a gente não está inventando hoje. Em 1972, Georgescu Reagan escreveu um livro fundamental que se chama A Lei Econômica e Entropia, a Lei da Entropia, sei lá, não me lembro exatamente qual que é o nome, agora me fugiu, mas ele estava justamente refletindo sobre essas questões e dizendo: olha, a economia tem um problema. Ela tem um problema, porque os economistas criaram um mundo fantasioso e que está completamente alheio à questão do quê? Do movimento físico, das leis que regem o quê? A energia e a matéria. A gente não pode ficar neste mundo. E em 74, ou seja, exatamente há 50 anos atrás, Celso Furtado escreve um livro prodigioso, que se chama O Mito do Desenvolvimento Econômico, onde ele já havia lido Georgescu Reagan, e ele vai dizer: olha, temos que pensar na questão do desenvolvimento, porque o que nós todos sabemos sobre o processo do desenvolvimento é que ele não permite uma convergência. Em segundo lugar, será que nós almejamos aquele tipo de desenvolvimento que está ocorrendo ali nos Estados Unidos? Será que é este padrão? Será que é esse estilo de desenvolvimento que a gente quer? Ou será que a gente quer outra coisa? E, em terceiro lugar, mesmo que fosse possível convergir, mesmo que quiséssemos aquele padrão de desenvolvimento,
a Terra não garante a possibilidade dessa convergência neste padrão, neste modo de desenvolvimento. Bom, muito bem. Eu acredito que na confluência... Não, espera um pouquinho, acho que eu não posso me movimentar tanto. Eu acredito que na confluência entre o tema ambiental e a questão das desigualdades que eu apresentei, e das várias outras dimensões, a questão política, assim por diante, e enquadrada por todas essas, a questão econômica, existe, neste momento, um conjunto de temáticas emergentes que nós, como economistas, vamos ter que dar conta. Aliás, estamos dando conta, quer dizer, começando timidamente, a abrir os olhos para um conjunto de questões que devem ser questões que nós estamos chamando na ANGE de questões transversais. Elas devem estar organizando a forma de pensar desde o início até o final do curso. Caso contrário, a gente não vai conseguir produzir futuramente um conhecimento relevante e que tenha impacto sobre a sociedade. Que temáticas são essas? Primeira, estou aqui destacando a questão ambiental, num mundo que, como já disse, está atravessando as fronteiras planetárias. Fronteiras planetárias, pessoal, representam limites a partir dos quais a Terra não tem como, através de seus serviços ecossistêmicos, se encarregar da quantidade imensa de resíduos, de energia, de poluição que nós geramos. Das 9 fronteiras planetárias, nós ultrapassamos 6. Estas fronteiras se chamam pontos de não retorno, tilting points. Então, nós estamos num problema muito grave. Estamos começando a vivenciar um problema muito grave. Bom, e aí, o que nós temos que fazer também? Tem a questão de gênero, de raça e de classe, que está cada vez mais patente. Era uma dimensão que, obviamente, a gente tinha, né, consciência de que havia, mas nós temos que o quê? Trazer para o pensamento, para estruturar o pensamento que nós temos como economistas. Não dá mais para tratar das questões que tratávamos sem pensar nas dimensões de gênero e de raça, por exemplo. A microeconomia, a macroeconomia, a economia do setor público mudam completamente quando a gente introduz essas questões que estavam, de alguma forma, invisibilizadas. Temos que pensar na questão do trabalho. A gente tem locais onde a gente estuda economia e a gente não estuda economia do trabalho, praticamente. A gente pensa no trabalho como o quê? Renda e emprego, como se fosse apenas um indicador macro. Temos que pensar na questão do trabalho. A gente está vivendo num mundo onde o trabalho vai se tornando cada vez mais redundante, e a gente vai ter que pensar que tipo de trabalho que a gente vai gerar. Quais são os trabalhos que deveríamos gerar? Será que existem medidas que podem significar uma forma nova de lidar com essa dimensão? De imaginarmos que todos nós, todas e todos nós, temos que contribuir de uma forma importante para impactar a sociedade e para criar uma possibilidade de desenvolvimento mais justo, sustentável, mais fraterno? Que tipo de atividade que a gente vai ter? Será que a gente não tem que pensar em coisas mais radicais, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho? E transformar parte do trabalho heterônomo, esse que lidamos na esfera mercantil, em trabalho autônomo, em trabalho para reprodução social, que é outro campo invisibilizado? Nós não olhamos para a reprodução social normalmente como economistas, e temos que olhar. A questão de outras formas de coordenação. Nós, economistas, temos um papel terrível aqui, porque a gente ensina os nossos estudantes que os comuns produzem o quê? A tragédia. Não é verdade, pessoal. Os comuns não produzem a tragédia. Os comuns podem ser uma forma importantíssima de revolução social no mundo que a gente vive. E a questão tecnológica. Eu sou um economista evolucionário. Então, eu acredito muito em tecnologia, mas eu não sou um otimista tecnológico mais. Eu acredito que a tecnologia é importante, mas nós temos que domá-la. Nós temos que organizá-la para o quê? Para resolver os problemas que precisamos. Já estou terminando. Para frente, o que a gente tem de oportunidades? Uma delas é essa que a professora Dolores destacou, a curricularização das atividades de extensão. Uma oportunidade incrível para nossas alunas e alunos. Protagonismo de estudantes. Protagonismo, eles têm que ser protagonistas, não podem ser passivos. Diálogo com a comunidade externa.
Impacto social são as 3 dimensões da curricularização das atividades de extensão. Pode ser um desafio fundamental e transformador. Processos de reforma curricular, que estamos sempre vivendo, e a criatividade para explorar as alternativas. Para isso, a gente conta com uma enorme herança intelectual. Já citei 2 casos aqui, né, em 70, 50 anos atrás, e uma literatura contemporânea gigantesca sobre alternativas sistêmicas, e daí, da forma que a gente prefere, rumo à sustentabilidade da vida, que, aliás, é um termo da economia feminista e é um termo, na verdade, do quê? Da reprodução social, da Cristina Carrasco. Tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Paulo, sua brilhante exposição que nos ajudou muito. E agora passo para a professora Rosa Marques para a sua exposição. Bom dia. Eu tenho dificuldade de dizer bom dia a todos e a todas, porque, dada a minha quantidade de décadas, fica difícil de assimilar, mas, evidentemente, que é importante falar todas e não só todos, né? Depois da fala da Dolores e do Fracalanza, vai ficar um pouco difícil, porque, na verdade, eles optaram, a Dolores enfatizou muito a atividade que a USP está fazendo, né? E o Fracalanza abriu o leque. Nós temos uma quantidade de temática a partir do eixo principal que tu levantaste, enorme, né? Infelizmente, vou falar ligeiro para render meus 15 minutos. A gente não tem tempo para falar sobre tudo isso. Então, inicialmente, antes de tudo, eu queria agradecer o convite. É a primeira vez que eu participo como convidada, graças ao nosso presidente, Pedro Afonso. Muito obrigada. Já participei do congresso, mas é a primeira vez que me convidaram. Me sinto realmente honrada, né? Bom, dito isso, eu diria o seguinte: eu tenho dificuldade também de passar, entendeu? Eu quero. Muito obrigado. Tá. Veja, eu não fiz propriamente um PowerPoint. O que eu fiz foi destacar alguns trechos de um texto que eu elaborei no passado para chamar a atenção de alguns aspectos que eu acho que são essenciais nessa discussão. Eu não vou, evidentemente, falar da crise sistêmica, porque o Fracalanza, quando começou, crise econômica, ambiental, foi colocando, o conjunto disso é chamado de crise sistêmica. Tá? Eu vou tratar do tema principal, que é desenvolvimento sustentável. Primeiro, eu queria lembrar a todos que faz muito pouco tempo que a universidade ou a academia começou a se debruçar sobre isso. Nós estamos nos anos 70, né? Quando, alguns devem se lembrar, quando os primeiros estudos sobre os efeitos do DDT sobre animais e homens apareceu. E aí, alguns acadêmicos e alguns cientistas começaram a explorar isso. Veja, eu estou em 2024, então são 54 anos. É pouco tempo para o tamanho do estrago. Logo depois, nós tivemos o Clube de Roma, né? Limites, com o documento Limites do Crescimento. E mais um pouco adiante, quase quantos anos ali, bom, sei lá eu quantos, nós temos o protocolo de Quioto, né? Que alguns não assinaram, diga-se de passagem, e o Acordo de Paris, mais recentemente, em 2015.
Agora, a rigor, esse tema está na boca de todo mundo. Tudo que é congresso que você vai, tem isso. Há 2 anos atrás, não aparecia, pessoal. Se aparecia, era uma mesa, um paper, um artiguinho. A mídia não falava disso. Hoje ela fala também, né? Seca no Brasil inteiro. Meu estado embaixo da água, como vocês viram, eu sou do Rio Grande do Sul. O litoral aqui de São Paulo, você sabe o que está acontecendo, né? O mar avançando, 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 né? Isso só para falar das coisas que estão mais pertas, e sem falar da seca que está acontecendo no Centro-Oeste e na Amazônia. Pelo jeito, eu tenho que ir mais rápida. Mas eu quero chamar a atenção que, de fato, embora 50 anos atrás alguma coisa já tivesse sido dita, só muito recentemente que banalizou, vamos dizer assim, nada de pejorativo ao falar de banalizou, o tema do problema do meio ambiente. Tá? Agora, 50 anos e nada foi feito. Vamos falar a verdade? Tanto é que nós estamos vendo hoje situações extremas, né? Tá? Bom, passa adiante para mim, porque o que eu gostaria de... Oi, adiante, desconta meu tempo. Ó, tá? Eu queria falar, primeiro, desenvolvimento sustentável. O que se entende por isso, né? É a incorporação da pauta meio ambiente, né? Ela deu nascimento a essa expressão desenvolvimento sustentável. Mas não é todo mundo que fala de desenvolvimento sustentável. Tem outras expressões. Mas, quando foi cunhada essa expressão, era para indicar, né, que a produção e circulação de mercadoria e mesmo a realização das demais atividades da reprodução social não agredissem a natureza. Isso é, não exaurissem, não passassem daquele ponto mencionado pelo Fracalança, né, suas qualidades e potencialidades. Um parênteses, quando a gente lê Ricardo, quando ele está tratando da renda da terra, ele fala de qualidades indestrutíveis da natureza da terra. Indestrutíveis. E sabemos nós que essas qualidades são absolutamente destrutíveis, né? Mas essa preocupação tinha como perspectiva, né, você garantir às gerações futuras a aproximação ou a utilização da natureza. Eu diria mais, né? Garantir que haja gerações futuras. Por quê? Porque nós fazemos parte dessa dita natureza e nós estamos em risco a partir da crise ambiental. Tá? Agora, o Leff vai destacar, é um estudioso latino-americano, tá, da questão ambiental, ele é bastante crítico ao uso dessa expressão, apontando que não há uma justificativa rigorosa da capacidade do sistema econômico de internalizar as condições ecológicas e sociais desse processo. Tá? Do meu ponto de vista, essas críticas são muito justificáveis. Vou pular porque eu só tenho 8 minutos, e dizer e me debruçar sobre por que eu acho que a crítica dele está correta. Tá? Bom, primeiro, nós temos que lembrar, que nós vivemos sobre o modo de produção capitalista. Alguém tem dúvida sobre isso? A gente tem que dar o nome, né? Modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista, não vou me debruçar como ocorre o processo de acumulação, né, do capital, mas eu vou lembrar o seguinte: assim como a economia é filha do capitalismo, também é filha do capitalismo a preocupação com os indicadores, né, com a contabilidade, aquilo que nós chamamos no nosso currículo de contabilidade social. É sobre o modo de produção capitalista que o indicador básico
de sucesso de qualquer país é o quê? O crescimento do PIB. Cresceu ou não cresceu? Por quê? Porque o modo de produção capitalista é o primeiro modo de produção na história da humanidade que tem um móvel, quer dizer, tem um elemento no seu interior da sua lógica que lhe impulsiona a reprodução ampliada. Não se trata de reproduzir o passado e muito menos o nível de produção anterior. É mais, cada vez mais. Por isso a nossa preocupação. Cresceu ou não cresceu o PIB? E quanto que cresceu? E está crescendo o mesmo que os outros? Não por acaso tem alguns que propõem hoje decrescimento. Antes era crescimento zero, e tem uns propondo decrescimento. Mas isso é inerente ao nosso modo de produção. Tá? Agora, no interior desse modo de produção, o que leva a isso? Quando a gente se debruça sobre o comportamento individual do agente principal, vamos dizer assim, do capitalismo, que é o capitalista individual, ele evidentemente, busca lucro. E ele busca lucro no ambiente de concorrência. E, nessa luta concorrencial, ele busca se diferenciar dos seus oponentes, os outros que produzem a mesma mercadoria, etc. E qual é a forma fundamental da diferenciação? O aumento da produtividade, certo? No aumento da produtividade, que eu não posso desenvolver tudo aí, ele consegue, num primeiro momento, um lucro extraordinário, e quando a gente olha, né, bom, a produtividade ela é fundamentalmente fundada em avanços tecnológicos, apenas uma vez isso não foi assim, mas o resultado disso é produzir mais. Porque a produtividade, eu estou medindo a quantidade X de trabalho vis-à-vis do produto, certo? Aumentou a produtividade, porque com a mesma quantidade estou produzindo mais. Isso eu estou olhando do lado da produção, e todos vão seguir a mesma balada, vão fazer a mesma coisa. E do lado do consumo? Eu já abandonei isso aí, tá? Do lado do consumo, porque me resta muito poucos minutos. Do lado do consumo é aquilo que todos nós conhecemos, que é o chamado consumismo, certo? Mas, às vezes, a gente sabe as coisas e não liga os pontos, né? Então, nós temos que entender que, de fato, se eu tenho um modo de produção cuja a ação que lhe move é ampliar cada vez mais a produção, é óbvio que a contrapartida é ampliar cada vez mais o consumo. E todos conhecem as técnicas, inclusive, para fazer com que as pessoas comprem várias vezes um mesmo produto. Simplesmente, bom, quem tem computador, quem tem celular, nunca tem um celular, nunca tem um computador, está sempre em vias de comprar outro, certo? E com isso eu resumo toda a história. O Bauman chama, e eu acho que ele está absolutamente correto, que o consumismo virou uma norma de conduta, tá? E tomou o lugar da centralidade que as relações de trabalho tinham anteriormente. Hoje você pode não estar trabalhando, vive de bico, sei lá o que você faz, rouba, mas o importante é consumir, certo? Tá? Então, pessoal, a pergunta é a seguinte: é possível, no marco desse modo de produção, a gente se desenvolver de forma sustentável? É possível, sim, mitigar. Eu creio, sim, na força da sociedade organizada, alterando leis, impondo restrições. Quando eu cheguei em São Paulo, Cubatão era um horror, pessoal. Vocês devem estar recordados sobre isso, né? Você descia para o litoral, tinha uma nuvem, e o que nascia de criança sem cérebro não está no gibi, né? Então, eu acredito nisso,
Mas, veja, isso não é suficiente para a gravidade da coisa. Então, o Fracalanza aqui falou da economia feminista, né? Existe isso, mas vamos lembrar dos povos originários da América Latina, o bom viver, né? E tem o ecossocialismo também sendo discutido. Veja, isso dialoga com a fala do Fracalanza, quando ele diz que temos que pensar novas formas de organização social. Tá? Então, a minha fala tem a ver com uma leitura de alguns professores na PUC São Paulo. Na PUC São Paulo se discute esse problema do meio ambiente há muito tempo, né? Tem disciplinas já consagradas, tem cursos que são dados em outras, não estou falando na economia, mas na economia também, não como matéria obrigatória, mas como matérias eletivas. E, como nós estamos num curso de economia política, pelo menos 2 disciplinas, além da eletiva, incorporam essa discussão dentro da sua disciplina, mas a partir do ponto de vista da relação da organização social em que nós estamos inseridos. Enquanto o marco maior é a produção, evidentemente, o modo de produção capitalista. Agora, eu estou no Brasil, eu não sou França, então há diferenças, sabemos, é uma economia dependente, etc. De repente, restrições maiores nos colocam, mas está na hora de pensarmos que, se nós não voltarmos a resgatar aquilo que Marx chama, não só Marx, de valor de uso, não tem como nós nos contrapormos ao que está acontecendo. Valor de uso significa o quê? Às vezes a gente não consegue nem garantir, tenho mais 50 segundos, a gente não pode nem, nós não temos a independência para fazer valer o valor de uso nos exemplos que eu disse, do computador e do celular. Chega uma hora que simplesmente tem que comprar outro, né? Por quê? Porque eles planejaram dessa forma, né? E vão incorporando tecnologias e aplicativos que vão entupindo tudo, etc. Mas ainda tem outras esferas que nós temos que lembrar. Por que comprar algo novo se o outro funciona? Isso é valor de uso, tá? Mas não adianta a atitude individual. 1, 2, 3. É a lógica sistêmica que me impede de eu valorizar o valor de uso. Eu valorizo o valor de troca, evidentemente. Tá? Então, já passei um segundinho. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosa, como sempre. Obrigado. Ótima palestra também. E eu passo logo as perguntas, porque nós temos aí uns tempos limitados, temos um congresso bastante denso. Gostaria de agradecer todas as perguntas que chegaram para nós, mas selecionamos 2. E eu vou falar das temáticas das 2, que eu sei que vocês sabem se virar nos 30, então é fácil. A primeira, do Natan Fonseca, é sobre a necessidade ou a possibilidade da reformulação contínua, se possível, dos currículos dos cursos de economia, para adaptar-se a essas necessidades novas que nós estamos colocando aqui. E o segundo, que é do Pedro Henrique Quinalha, é sobre o papel das entidades estudantis nesse processo. Como é que as entidades estudantis poderiam ajudar nesse processo? Eu acho que está fácil, não está, não? Tranquilo, né? Poderia, professora Dolores? Eu começo? A gente tem feito mudanças contínuas, acabam complicando um pouco a avaliação do que funcionou e do que não funcionou. Então, de certo modo, é importante que todos estejam conectados com as questões. Isso se dá de diversas maneiras, inclusive, acho que toda essa mudança que veio assustando um pouco
pela questão da curricularização da extensão, tem sido uma oportunidade em que a gente coloque a necessidade do maior protagonismo dos alunos na sua formação, ou seja, não somente ali passivamente assistindo aulas, mas também procurando interagir. E, nesse ponto, as entidades estudantis têm um papel muito importante, porque, na verdade, são formas que os alunos se organizam para desenvolver as mais diversas atividades. Então, a formação deles também depende desse tipo de atuação. Acho que é importante, né, enfim, deixar claro a importância, a necessidade de atualizações curriculares, mas o movimento contínuo, acho que acaba, de certo modo, prejudicando um pouco as avaliações que a gente possa ter sobre os conteúdos e como eles funcionaram e as técnicas. Então, é preciso dosar um pouco essa continuidade. É verdade. Muito obrigado, professora. Professora Rosa, poderia se manifestar sobre os dois temas? Eu concordo com a professora Dolores aqui. Para uma parte das universidades, eu acho que elas já estão sendo bastante pressionadas, né, no sentido de incorporar essa discussão. Muito bem lembrada aqui, chamando de questão. Questão é um problema, né? Ela está sendo pressionada por quê? Pelas agências de fomento, pela CAPES, pelo CNPq, pela Fundasp, que começaram a redirecionar as chamadas, né, de projetos de financiamento, incorporando isso, assim como incorporando a questão do gênero, de desigualdade, etc. Claro que isso não vai abranger a totalidade dos cursos deste país, né? Mas, pelo menos pela referência, pelo exemplo, logo, logo já está chegando em tudo que é lugar, né? Agora, eu concordo que não é necessariamente o currículo, pode ser nas disciplinas eletivas, pode ser nas disciplinas interdisciplinares, podem ser em cursos e disciplinas oferecidos pelo chefe da instituição, porque existe isso. Lá na PUC São Paulo, por exemplo, a reitoria tem desenvolvido debates muito interessantes sobre determinados temas e impulsionado alguns cursos. Tá? Agora, quanto ao movimento estudantil, não preciso dizer que ele tem que estar pressionando, ele tem que estar se organizando, ele tem que entender que essa é a questão primeira, as outras são nela incluídas. Sim? Obrigado, professor Paulo. Depois da Dolores e da Rosa, fica mais fácil. Eu acho que tem uma dimensão, vamos dizer, processos de reforma curricular. Concordo com a Dolores integralmente, não dá para fazer o tempo inteiro. A gente tem, normalmente, uma expectativa, né, de que a cada 10 anos a gente tem que estar envolvido numa reforma. Mais ou menos isso, né? É uma conta assim de uma regra de bolso. Mas concordo com a Rosa também que, entre um processo e outro, tem muita coisa que dá para ser feita. Porque a gente pode e deve, né, estar o tempo inteiro atualizando as disciplinas, de forma coordenada. Tá? Não é um professor que vai... Claro, o professor tem liberdade de cátedra, ele pode fazer uma série de coisas, mas, de forma coordenada, a gente pode ter uma reflexão sobre o que é mais urgente, e incorporando, inclusive, essa questão da transversalidade, que eu digo, não depende de uma reforma curricular. Né? Se nós aqui concordarmos, como temos aqui apresentado, né? Acho que tem uma certa concordância aqui entre nós, de que questões de gênero, raça, questão ambiental, a questão tecnológica, a questão do trabalho e tantas outras são fundamentais e têm que ganhar maior peso, relevância nos cursos, a gente pode implementar desde já. Mas daí tem a questão, e os estudantes? Bom, sem os estudantes não dá. Sem os estudantes não é possível, porque, na realidade, a gente está fazendo tudo isso, né, pensando na formação de vocês.
Eu participei recentemente, vocês sabem, acho talvez, né, que o ENECO, que é o Encontro Nacional de Economia, voltou a se articular. Tá? Teve um belíssimo congresso no Rio de Janeiro, belíssimo, gigante, tá? Lá na UERJ. Vocês têm que estar participando. Tá? Vocês têm que estar participando. Por que tem que estar participando? Porque os estudantes, por incrível que pareça, eu não estou fazendo demagogia aqui. Vou contar só uma historieta muito rápida. Na Unicamp, há um tempo atrás, eu era diretor do Instituto de Economia. E aí surge um grupo de estudantes e que me dizem o seguinte: professor, será que o senhor pode receber o Alberto Acosta? Eu falei, o Alberto Acosta vem aqui? Sim, nós convidamos o Alberto Acosta. Alberto Acosta é um economista equatoriano que foi constituinte do Buen Vivir, constituinte que criou, no Equador, a primeira Constituição que garantia os direitos da Mãe Terra. E ele veio para o Instituto de Economia. Por que ele veio? Eu nem sabia. Os estudantes tinham se organizado, convidaram o Alberto Acosta, ele aceitou o convite, e o meu papel, então, era o quê? Estar lá, recebê-lo, cumprimentá-lo. Eu falei, mas, meu Deus, é uma oportunidade raríssima, nem sabia que vocês estavam fazendo isso. Era um grupo constituído de estudantes que estava trabalhando com a questão ambiental. Aliás, as alternativas sistêmicas, que eu estava falando para vocês aqui, o ecofeminismo, o ecossocialismo, o buen vivir, o decrescimento, o convivialismo e tantas outras, a economia de Francisco e Clara, são alternativas que eu só vim a descobrir por conta desses estudantes. Não estavam na minha agenda, nem no meu mirar, no meu radar. Surgiram depois. A gente tem estudantes, por exemplo, dentro do Instituto de Economia da Unicamp, uma estudante especial doutoranda, que agora virou professora, Mariana Reis Maria, vou até falar o nome aqui. A Mariana Reis Maria, ela está trabalhando com a economia de Francisco e Clara. Ela é uma das organizadoras de uma das dimensões fundamentais e vai ter uma audiência com o Papa. É uma questão fundamental. A gente tem, são estudantes que estão fazendo isso. Então, o papel de vocês é vital. A pergunta que vocês normalmente fazem é: puxa, mas o curso já é tão carregado, a gente tem tanta coisa para fazer, como que a gente vai dar conta? Eu digo normalmente o seguinte: vocês vão dar conta do jeito que a gente sempre deu. Fazendo tudo, e o movimento estudantil também. Tá? Tem que ser, não tem muito jeito, não é muito fácil, mas a gente tem que estar, estudantes têm que estar interessados, estudantes, na verdade, pressionam, estudantes, na verdade, dirigem o nosso olhar para questões que são fundamentais. Por que essas questões são emergentes, por exemplo, dentro da Unicamp, e não eram antes? Porque teve uma mudança muito grande, como vocês sabem, do acesso às universidades públicas. A universidade pública é outra hoje. A gente tem o quê? Cotas sociais, a gente tem cotas raciais, a gente tem um outro tipo de público hoje que, obviamente, trouxe para a gente questões que não estavam, obviamente, no radar. Tá certo? Muda muito, é importantíssimo. Então, o convite fica para vocês, obviamente, como estudantes, que se organizem, reflitam sobre essas questões, façam um debate entre vocês, se organizem em grupos de discussão, né? E conversem com os professores, com os coordenadores, participem das instâncias colegiadas, tá? Não pode ser tudo por fora, tem espaço para instâncias colegiadas, vejam quais são as instâncias, o que vocês podem participar, e contribuam nessa tarefa, que é uma tarefa coletiva de todos nós, para a melhoria dos cursos de economia. É uma tarefa, obviamente, nossa, permanente, porque somos professores, a gente fica aqui um tempão, né? Aliás, cada vez mais tempo. Mas é uma tarefa também dos estudantes que vêm e vão, mas eles podem, mesmo nesse tempo curto, irem se organizando e contribuírem no sentido de uma reflexão coletiva que vai cada vez mais se adensando e deixando uma história. Uma última coisa que eu diria, na questão da economia, é fundamental que a gente traga uma reflexão muito séria. Tá? Eu estou dizendo isso porque tem, obviamente, é sempre uma dificuldade, a gente tem, na PUC, obviamente, não, né? Na Unicamp também, talvez não, mas em outros lugares. Os cursos de economia política são fundamentais. Cursos de economia política não são história do pensamento econômico, são teoria
viva. Então, a gente tem que resgatar também a importância desses cursos, porque as reflexões contemporâneas passam pela visão destes autores, destes e de tantos outros que seguem a economia política. A economia política é um campo absurdamente vivo. A economia política tem uma tradição de economia política contemporânea que é maravilhosa. Então, fica um convite também para vocês se integrarem nessa jornada. Muito obrigado. Nós tivemos outras perguntas, mas, em face do tempo, a gente reduziu a essas duas que nos pareceram assim mais abrangentes. Quero agradecer muito. Eu acho que nós não poderíamos esperar nada melhor do que foi hoje falado aqui pelos professores, professora Dolores, professora Rosa, professor Paulo, dentro desse campo de universidades e desenvolvimento sustentável, que é uma busca incessante nossa toda de contribuir com a economia. Inclusive, além das entidades de estudantes, é preciso dizer que o Conselho, pelo menos com o Corecon São Paulo, tem tido um diálogo muito bom com todas as universidades, tem contribuído. Eu, quando vou às colações de grau, ainda, até aproveitando a fala de um ex-diretor da Faculdade de Economia da USP, quando estive lá, ele dizia assim: olha, nós trouxemos aqui o presidente do Corecon, isso quando eu fui presidente em 2010. Nós trouxemos aqui porque, até hoje, nós cuidamos de vocês, estudantes. E, a partir de amanhã, quem cuida de vocês é o Corecon, o Sindecon, o sindicato e tal. Então, essa colaboração de quem já está no mercado, nós, economistas que estamos atuando no mercado, para as universidades, tenho certeza que é uma grande contribuição. E tudo aquilo que a universidade nos traz também nos ajuda no desenvolvimento profissional. Então, quero agradecer a vocês por essa contribuição. Eu vou passar agora ao Renato para fazer a conclusão dessa nossa fala. Muito obrigado a vocês. Continuem aqui no nosso congresso. Salva de palmas. Muito obrigado à senhora Maria Dolores, o senhor Paulo Fracalanza e a senhora Rosa Maria Marques, né? Pedimos para que permaneçam aqui no palco para receber o nosso certificado de agradecimento, um livro de 70 anos do Corecon São Paulo e um kit da nossa entidade. Para ajudar nessa entrega também, nós convidamos o nosso vice-presidente, o Odilon Guedes, também para vir ao palco aqui para ajudar nessa entrega. E o nosso presidente, junto com o Odilon, fará essa entrega do livro de 70 anos do Corecon, o certificado de participação e um kit da nossa entidade. O presidente também ganha. Opa, foi. Uma foto.